Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu, professor Jean Grafia, vou trabalhar com vocês, olha aqui, os 20 anos depois do 11 de setembro. Pensa numa aula fundamental para os vestibulares. Jean, essa temática vai aparecer no Enem? Gente, é quase impossível. É só se eles elaborarem outro banco de questões, que eu acho muito difícil. Então, seu foco dessa aula são vestibulares. Se você só presta Enem, assista, cara, porque é uma aula que eu amplio o conteúdo. Então eu vou falar lá da Primavera Árabe, eu vou falar da Guerra do Golfo. É uma aula onde a gente está enxergando os eventos de cima. Tá, Jean, mas você não vai falar do fatídico 11 de setembro? Não, não. Eu vou falar do pós-11 de setembro, das consequências do 11 de setembro. O meu foco, olha aqui, Gabaritagel, presta atenção, Gabaritagel, são os 20 anos depois. E olha, aconteceu muita coisa. E a virada de chave foi esse evento aqui. Foi esse evento. Tá, Jean, mas eu preciso ter uma base. Sim, você precisa ter uma base. Por isso que eu recomendo você assistir na plataforma essas seguintes aulas. Primeiro e depois essa. Aula Primavera Árabe, aula 11 de setembro, aula Guerra no Golfo e aula do Afeganistão, conflito do Afeganistão. Essas aulas... e aula Grupos Terroristas. Grupos terroristas, onde eu explico cada um dos grupos terroristas. Essas aulas vão ser base para você entender os 20 anos após o 11 de setembro. Então, todos os poréns, né, dos porquês do atentado, como foi o dia a dia ali, né, logo depois que as duas torres ruíram, os 5, uma semana depois, você vai ver nessa aula aqui do 11 de setembro. Beleza? Bora lá então, bora lá. Tá, qual ponto você vai partir, Jean? O ponto é o seguinte: George Walker Bush, presidente dos Estados Unidos da América, tinha vencido uma eleição e depois venceu outra eleição. George Walker Bush foi 2 vezes presidente dos Estados Unidos, 2 mandatos. E ele é filho de George Bush. Presta atenção, por isso que o nosso foco é para vestibulares. George Bush, ele foi o presidente dos Estados Unidos no momento da Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo era contra o Iraque, que tinha invadido o Kuwait. Toma cuidado, Gabaritagel, porque vocês confundem isso. É o Bush pai. Estou falando do final da década de 80, início da década de 90 do século passado. Quando eu falo George Walker Bush, é o filho do Bush pai. Ele também está envolvido numa guerra contra o Iraque, mas não é a Guerra do Golfo, e sim a guerra contra Saddam Hussein, decorrente do 11 de setembro. E ele, George Walker Bush, no dia 11 de setembro, tinha ido visitar uma escola primária. Ele ia ver uma apresentação de crianças. George Walker Bush estava sentado ali, daquela cara, né, com um sorriso no rosto, vendo a apresentação das crianças. Ali vendo, batendo palma, abraçando as crianças, quando um dos seus assessores entra por trás dele. Parece que eu estou vendo a cena na TV, ao vivo. Eu tinha 19 anos de idade, estava sentado no meu sofá, assistindo toda essa cena na minha TV 29 polegadas de tubo, aquelas grandonas. Pergunte para papai, pergunte para a mamãe, que ele vai saber explicar o que é uma TV de tubo. Aí chegou o assessor e cochichou no ouvido de George Walker Bush.
Nesse momento, Bush, que estava com um sorriso, estava num momento alegre, vendo a apresentação das crianças, fecha o seu semblante. Fica olhando para o horizonte. É um momento que ele fica sabendo, estou contando os fatos históricos para vestibular. Tem várias teorias aí, não vamos entrar nesse debate. Ele para, olha no horizonte, fecha a cara. Nesse momento ele fica sabendo que os Estados Unidos estava sob ataque terrorista. Logo depois, George Walker Bush deixa a escola cercada dos seus assessores e seguranças e vai dar um pronunciamento. O mundo para naquele momento. Todas as câmeras do mundo, todas as TVs do mundo queriam o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos. O que ele falaria? E George Walker Bush foi claro. Os Estados Unidos está sob ataque. E a partir de agora, o país está fechado. E nós vamos atacar todos os inimigos. Nós vamos atacar antes de ser atacado. Vem cá, Gabarita Gel. Nós vamos atacar antes de ser atacado. Foi a primeira vez que Bush, filho, vai falar do eixo. Mas, Jean, quando eu falo do eixo, eu não estou remetendo à Segunda Guerra Mundial, no qual eu tinha Japão, Alemanha e Itália fazendo parte do eixo? Sim, naquele momento. Agora nós temos o quê? Um novo eixo sob o olhar dos Estados Unidos. E ele deixa claro, ninguém mais vai atacar os Estados Unidos. Nós vamos atacar antes de ser atacados. Se inaugura a guerra ao terror. Guarda isso aqui, Gabarita Gel, é fundamental para o seu entendimento. Guerra ao terror. Inaugura a doutrina Bush. Atacar antes de ser atacado. Doutrina Truman, doutrina Monroe. Agora nós temos a doutrina Bush. Tá, Jean, mas em nenhum momento ele deixa claro isso, né? Quando ele vai começar a se mexer contra esses países que ele vai denominar como eixo. Claro que não, ele não fala assim, nós vamos invadir o Afeganistão e vai destruir tudo. Nós vamos invadir o Iraque e destruir tudo. Não. Eles falam o quê? Que nós vamos levar a liberdade. Que nós vamos tirar tiranias do poder que protegem terroristas. Porque nesse momento, George Walker Bush já sabia que era o Bin Laden. E logo depois, presta atenção, estou contando a história. Logo depois que o George Walker Bush escuta do seu assessor que os Estados Unidos estava sofrendo ataque terrorista em seu território, ele já sabia que era Osama Bin Laden, ele já sabia que era Al-Qaeda. Em nenhum momento ele apareceu nas câmeras e falou, quem será? Quem será? Não. Ele já afirmou, foi a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Eles já sabem, nesse momento, que Osama Bin Laden está no Afeganistão. No Afeganistão. Então, vem cá, Gabarita Gel, eles já falam o seguinte, nós vamos levar a liberdade. Vamos levar a liberdade e varrer do mapa essas tiranias, esses ditadores que escondem grupos terroristas. Então ele já está dando um foco aqui, no Afeganistão. Afeganistão. Por que no Afeganistão, Jean? Porque o Afeganistão, ele escondia Osama Bin Laden. Ele tinha campos de treinamento da Al-Qaeda, que é o grupo terrorista liderado por Bin Laden. Tá, Jean, rapidinho, me explica essa questão que envolve o Afeganistão. O Afeganistão, né, ele ia sofrer isso aí lá em 1979,
ele sofreu uma invasão soviética. Por isso que eu falei que essa aula é importante, é a aula base. Tá? Então, a União Soviética invade o Afeganistão. Os Estados Unidos, naquele momento, dentro da Guerra Fria, apoia ali os mujahedins, dentre eles o Talibã, dentre eles Bin Laden, armam essas pessoas contra o exército da União Soviética. Aí, esse grupo Talibã e outros, os mujahedins, derrotam a União Soviética se retira do Afeganistão, isso lá no final da década de 80, tá? Onde a União Soviética começa a ruir, né? Começa a ruir, aí vem queda do Muro de Berlim, comunidades dos estados independentes e Rússia, e aí o país fica com um vácuo de poder. Você tem uma guerra civil e desses mujahedins, quem vai vencer é o Talibã, que tinha recebido treinamento dos Estados Unidos. E apoiavam Osama Bin Laden. Os talibãs e Bin Laden eram, ó, parças. E os Estados Unidos também apoiou o grupo de Bin Laden, armando esse grupo de Bin Laden. Quando o Talibã assume o poder, o que acontece? A Al-Qaeda ganha espaço dentro do Afeganistão. A Al-Qaeda começa a ter centro de treinamento de terroristas, isso mesmo, centro de treinamento de terroristas. Bin Laden desfilava no Afeganistão tranquilamente. O país era um lugar de atração desses extremistas. Logo depois do atentado, os Estados Unidos, como eu falei para vocês, sabiam que Bin Laden estavam lá, então o primeiro país que eles colocam como inimigo pertencente a esse novo eixo é o Afeganistão. Aí os Estados Unidos mandam tropas e invadem o Afeganistão. Gente, foi uma vitória rápida, principalmente nas grandes cidades, como a cidade de Cabul, capital do Afeganistão. Rapidamente, os Estados Unidos tomou posse do país e já estava procurando quem? Osama Bin Laden. Isso aqui é no governo George Walker Bush, tá? Tudo no Bush. Não é Barack Obama, não. É Bush, tá? Então, os Estados Unidos invadem, já derrota o Talibã se vê obrigado a ir para o norte do país, onde você tem as montanhas. Lá os talibãs ficam escondidos, sofrendo um ataque maciço do exército estadunidense. O Talibã fica acuado e o país é dominado pelos Estados Unidos. E a procura de Bin Laden continua. Aí vem aquela máxima: onde está Bin Laden? Onde está Bin Laden? Não é o MC Bin Laden, beleza? Volta aqui, volta aqui. Tá, Jean, aconteceu essa rápida conquista. Então, aquela palavrinha que era muito utilizada dentro da doutrina Bush, que era levar liberdade para esses países que vivem ditaduras, foi colocada em prática? Foi colocada em prática, gente. Foi. A gente não pode esconder isso. Quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, o Talibã é retirado do poder e se refugia nas montanhas. Você vai ter, com certeza, os direitos sociais assegurados, os direitos humanos assegurados. Foi quando as mulheres começaram a frequentar as universidades, frequentar as escolas, poder trabalhar, que dentro do regime Talibã, lá no início dos anos do século XXI, era muito restrito. Era muito restrito, tá? Então as mulheres não tinham esses direitos assegurados com o Talibã. Quando o Talibã sai, os Estados Unidos entram, dá os direitos às mulheres. Foi um momento de certa tranquilidade no Afeganistão. Por que certa tranquilidade? Porque os talibãs, eles nunca foram derrotados na sua totalidade. Eu não falei para vocês que eles ficaram escondidos lá na montanha?
Então eles ficaram quietinhos. E muitas vezes eles faziam o quê? Incursões nas principais cidades do Afeganistão, soltando bomba. Então fazia atentados terroristas em Cabul, fazia atentado terrorista numa cidade menor do interior. Então em nenhum momento eles foram derrotados, tá? Isso que é importante. Muitas vezes você acha, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, conquistou o país e o Talibã foi derrotado. Não. O Talibã se escondeu e começou a praticar outro tipo de ação, que era uma ação mais cirúrgica. Não era um combate de peito aberto com o exército americano, que é muito mais complicado. Né? Pensa o armamento Talibã perto do armamento do exército dos Estados Unidos, que não era só os Estados Unidos, era toda a OTAN. Então tem soldados britânicos, soldados alemães, soldados australianos, canadenses. Então uma grande força militar. Os talibãs se esconderam e aí começaram a praticar esses atentados terroristas. Tá? Então, durante esses 20 anos, os talibãs sempre estavam ativos dentro do país. Por isso que você vê muitas mortes, né, muitas baixas dos soldados americanos, que levou uma pressão popular, que obrigou o Trump e o Joe Biden a retirar os soldados do país. Vem cá, o principal foco aqui é isso aqui, tá? A liberdade para a visão dos Estados Unidos. Mas, porém, entretanto, a busca de Bin Laden era justificativa. Ah, já não entendi. Vem cá. Ó, a doutrina Bush, em nenhum momento, eles declaravam abertamente atacar antes de ser atacado. Qual que era a questão aqui? A liberdade era o foco. Mas qual que é a justificativa mesmo de invadir o Afeganistão? O Bin Laden. Por que eu estou afirmando isso? De novo, batendo na tecla. Porque no Iraque vai ser diferente. Isso mesmo. O segundo país pertencente a esse eixo aqui é o Iraque. O Iraque de Saddam Hussein. Logo após o atentado de 11 de setembro, George Walker Bush numerou esses países considerados inimigos ou que tinham armas de destruição em massa que poderiam atacar os Estados Unidos ou escondiam grupos terroristas. O Iraque, ele foi classificado como um país que havia armas de destruição em massa. Por isso que foi o segundo país a ser invadido pelos Estados Unidos de George Walker Bush. Toma cuidado, Gabarita Gel, toma cuidado, ó. Quando eu falo guerra do Golfo, não é guerra do Iraque. Como eu já falei para vocês, guerra do Golfo é do Bush pai. Bush pai. Tudo bem? Lá na década de 90, por conta que o Iraque de Saddam Hussein invade o Kuwait, que é um país alinhado aos Estados Unidos, grande produtor de petróleo, e os Estados Unidos falou, não pode não vai invadir um parceiro nosso. Saddam, que tinha muito dinheiro por conta do petróleo e um grande exército, era o sexto maior exército do mundo, peitou os Estados Unidos e foi derrotado. Aqui é a guerra do Iraque. Eu tô batendo na tecla porque a galera vai se confundir. Tá, Jean, o Iraque ele perdeu a guerra do Golfo. O presidente do Iraque era o Saddam? Era o Saddam. Tá, mas o Iraque perdeu a guerra do Golfo. Saddam foi retirado do poder? Não foi. Olha que jogo geopolítico estranhão. Como assim, Jean? Os Estados Unidos tinham, né, a faca e o queijo na mão para retirar o Saddam Hussein do poder, que cometia atrocidades contra minorias dentro do Iraque, contra curdos. Ele foi acusado de utilizar gassarim numa cidade de maioria curda, matando um monte de gente. Por que os Estados Unidos não tirou ele naquele momento? Esse problema aqui, com certeza, não teria acontecido. Sim,
Não teria acontecido se tivesse retirado do poder do Saddam. Retirou? Não. Por quê? Interesses. Interesses exclusos que a gente não sabe. A história, ela não tem o que afirmar porque os Estados Unidos não tirou Saddam na Guerra do Golfo. Manteve ele a mão de ferro e as pessoas sendo perseguidas, sendo mortas no Iraque. Os Estados Unidos, como tinha colocado o Iraque aqui como também pertencente ao eixo, invade o Iraque. E a vitória foi avassaladora, rápida e efetiva. Tá, Jean, mas os Estados Unidos invadem um país assim, do nada, não pede autorização para ninguém, chega invadindo, chega metendo o pé na porta e pronto? Galera, ele pede autorização, sim, para o Conselho de Segurança. Esse momento do mundo era um momento tão complicado que os Estados Unidos, ele se colocou acima do Conselho de Segurança. Então, em nenhum momento os Estados Unidos foi pedir para invadir o Afeganistão, pedir para invadir o Iraque. Os Estados Unidos, ele comunicou ao Conselho de Segurança que ia invadir o Afeganistão. Ele comunicou ao Conselho de Segurança que ia invadir o Iraque. Tá, Jean, mas não teve veto? Ninguém vetou essa invasão? Vetaram a invasão. Presta atenção que esse ponto é importante, Gabarita Gel. Eles vetaram, ó. Você teve o veto do Conselho de Segurança. Falou assim, olha, eu, China, eu, Rússia, não aprovo a invasão do Iraque. Porque vocês estão falando que o Iraque tem armas de destruição em massa. Me mostra provas. Me mostra provas. Os Estados Unidos mostram umas imagens muito vazias, que não afirmam mesmo, ou melhor, que não dão certeza que o país tem armas de destruição em massa. Mas os Estados Unidos falam, tudo bem, China, valeu, legal você ter dado opinião aí, mas eu não tô nem aí porque você fala. Ah, tá bom, Rússia. E eles invadem o Iraque. Qual é a justificativa? A liberdade. A liberdade. Vamos tirar um tirano que eles poderiam ter tirado lá na década de 90. Poderiam ter tirado o Saddam lá na década de 90. Ah, não, vamos tirar agora. Como se o Saddam tivesse começado a matar de 90 para lá. Não. Ele sempre foi um tirano, sempre foi um ditador sanguinário. Sempre perseguia as pessoas. Não, vamos tirar agora. Vamos tirar agora. Sim, invade o Iraque, rápido e certeiro. Me lembro, eu sentado no sofá, às 9 horas da noite, entra o plantão da Globo. Pam, 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 parararã. Pam, param, pam, pam, parararã. Eu falo, nossa senhora, o plantão, sai. Ó, aí entra o jornalista, né, que na época era o Carlos Nascimento, né, famoso na época por cobrir esses conflitos, mostrando uma imagem da CNN de Bagdá, a capital do Iraque. Cara, era absurdo, Bagdá. Aí você escuta uma sirene. Imagina o terror na cidade, se coloca no lugar dos iraquianos. O que essa sirene está mostrando para a população? Ataque aéreo dos Estados Unidos. Você sabe que um ataque aéreo dos Estados Unidos para um país que praticamente não tem ali, né, armamento para atingir esses aviões, tá ao vivo, isso tudo ao vivo. E eu lá, né, cara, é guerra real. Aí, sei lá, assistindo, toca a sirene, aí começa o bombardeio. Ao vivo, bombardeio. E aí as baterias antiaéreas do Iraque jogando bombas para acertar o avião. Parecia, cara, absurdo, parecia, assim, algo surreal, parecia jogo de videogame, sabe? Mas ali tá longe de ser irreal. E aí, fogo. Passa-se 2, 3 dias, é óbvio que o exército iraquiano sucumbe ao exército estadunidense e o Iraque está dominado.
Vamos caçar quem? Saddam Hussein. Onde está Saddam? Tá, Jean, mas já tinham achado Osama Bin Laden? Não. Os Estados Unidos estava em duas frentes. Olha que, cara, eles queriam mesmo, né, colocar em prática a doutrina Bush. Para pensar, um país atacando em dois conflitos ao mesmo tempo, tanto no Afeganistão como no Iraque, caçando dois homens, Bin Laden e Saddam Hussein. Procura Bin Laden, procura Saddam Hussein, procura Bin Laden, procura Saddam Hussein, até certo dia que, nos arredores de Bagdá, um soldado acha estranho um buraco na área da periferia da cidade dos arredores de Bagdá. Quando ele olha no buraco, ele abre, entra com uma arma e vê um homem lá. Vê um homem no buraco. Aí ele cutuca lá, um homem sai. Barbudo, debilitado, com o cabelo tudo desarrumado, maltrapilho. Era Saddam Hussein, um dos homens mais ricos do Oriente Médio, um dos homens mais poderosos do Oriente Médio, um dos homens que na década de 90 peitou os Estados Unidos com o seu exército, que era considerado o sexto mais poderoso do mundo, agora num buraco. Ele é retirado, é feito o exame de DNA para comprovar que é Saddam Hussein. Logo depois, ele é julgado e ele é morto, enforcado. Saddam é enforcado. Claro, já estamos na era da internet. Alguém filma com o celular a morte de Saddam Hussein e joga nas redes sociais. Está decretado o fim de um dos maiores genocidas da história, Saddam Hussein. O país está dominado, mas lembro você que em nenhum momento ele está pacificado. Não está pacificado. Tanto o Iraque quanto o Afeganistão, tá? Ainda você tem conflitos internos dentro do país, já que tem grupos que são, grupos alinhados ao Saddam Hussein, que não aceitavam a morte de Saddam e muito menos a presença dos Estados Unidos. Nesse momento, você tem aí a morte de Sérgio Vieira de Mello. Guarda isso, Gabarita Gel, tem até uma minissérie na Netflix. Sérgio Vieira de Mello era um secretário do alto escalão da Organização das Nações Unidas, brasileiro, que foi responsável, ou melhor, que foi designado a ir para o Iraque a organizar um processo de pacificação. O Sérgio Vieira de Mello, ele é morto com um atentado terrorista na sede da ONU em Bagdá. Tá? Esse brasileiro, possivelmente, ele seria secretário-geral da ONU se ele não tivesse sido morto nesse atentado. Tá? O objetivo dele lá era a pacificação do Iraque. Sérgio Vieira de Mello. Tá, Jean, os Estados Unidos é bonzinho, né? Tirou Saddam Hussein, entregou a tal liberdade para o povo iraquiano. Mas será que esse era o verdadeiro interesse dos Estados Unidos no país do Oriente Médio? Vem cá, o Iraque é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Com a derrota e a morte, de Saddam Hussein, a exploração de petróleo no país caiu no colo das grandes empresas estadunidenses. O Iraque era um país destruído, só ruína, não tinha ponte, não tinha estrada. Então, as empresas estadunidenses também foram para o Iraque reconstruir o país. Fora que o exército do Iraque, ele deveria ser o quê? Reconstruído, porque ele foi todo destruído pelo exército estadunidense, fora que quem fazia parte do exército do Iraque era apoiador de Saddam. Então o exército teria que ser construído totalmente do zero.
Então imagina o tanto de armamento que não foi vendido para o Iraque. Então a invasão dos Estados Unidos ao Iraque trouxe a liberdade para o povo iraquiano, mas trouxe o quê? Muito dinheiro no bolso para as empresas estadunidenses. Tudo dentro da justificativa da doutrina Bush. Aí, cadê armas de destruição em massa? As pessoas começaram a cobrar. E aí, Estados Unidos? Tá, vocês invadiram o Iraque falando que Saddam tinha arma de destruição em massa, gás sarin, bomba atômica, o que for. Armas que podem matar muitas pessoas. Me mostra, vocês conquistaram tudo, cadê? Cadê as provas? Em nenhum momento os Estados Unidos mostraram provas concretas que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Mas, gente, pode ficar tranquilo. Para um carniceiro como Saddam Hussein era, se ele não fazia absolutamente nada com a invasão do exército estadunidense, você acha, se tivesse armas de destruição em massa, ele ia se esconder dentro de um buraco? Claro que não. Claro que não. Ele teria usado contra os Estados Unidos. Sabe por que ele não usou? Porque não tinha nada. Isso a história conta. Não havia nenhuma arma de destruição em massa no Iraque. Tá, Jean, trouxe a liberdade, mas trouxe a paz total no Iraque? Claro que não. Claro que não. Grupos extremistas aproveitaram toda essa instabilidade e se organizaram dentro do país. Tanto a Al-Qaeda quanto o ISIS. Lembro você que eles estão procurando Bin Laden ainda. Cadê Bin Laden? Cadê Bin Laden? Não encontraram o terrorista responsável por tudo isso daqui. Responsável pelo 11 de setembro. Ainda não encontrou. E aí nós temos a entrada no poder de Barack Obama. Barack Obama, sim, nós podemos, era o lema dele, né? Os Estados Unidos tinham saído de uma grave crise econômica e, aliás, tinha entrado numa grave crise econômica e o Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, aparece com uma solução para o país. Aqui é importante a gente analisar e tirar alguns preconceitos que a gente tem, ou melhor, análises erradas. Análises erradas. Presta atenção aqui, Gabarita Gel. O George Walker Bush, ele é republicano, tudo bem? Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump. O Barack Obama, ele é democrata, o mesmo do Joe Biden, o mesmo do Bill Clinton, que é um presidente dos Estados Unidos também. Tá, Jean, então o Barack Obama é bonzinho, o Barack Obama vai acabar com essas guerras. Gente, os democratas, eles são progressistas nos costumes, mas na geopolítica internacional, muitas vezes, eles são muito mais ferrenhos que os próprios republicanos. O George Walker Bush foi meio fora da curva dentro dos republicanos, mas o Barack Obama não é porque ele é democrata que ele ia ter um posicionamento paz e amor na geopolítica, não. Você não tem uma mudança de posicionamento de Barack Obama. Ele continua a intervenção no Iraque, continua a intervenção no Afeganistão. Ainda ele continua à procura de Osama Bin Laden. De Osama Bin Laden. E em todo esse processo de ocupação, quem vai se fortalecendo é esse cara aqui, ó. O ISIS, o Estado Islâmico do Levante. Ou Daesh. Daesh lá no Oriente Médio. É tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Tudo a mesma coisa. Todo esse imbróglio, o ISIS continua firme e forte.
Barack Obama, no início até o fim do primeiro mandato, não encontra Bin Laden. Mas é um homem de sorte. Um homem de sorte. Ele encontra Bin Laden logo no final do teu primeiro governo. Início ali do processo eleitoral. Isso coloca o governo dele em destaque para ele vencer outras eleições. Isso mesmo, ele encontra Osama Bin Laden. Logo no final do primeiro governo. Encontra Bin Laden onde? No Paquistão. Bin Laden estava numa mansão no Paquistão, quilômetros de uma base dos Estados Unidos no Paquistão. Olha isso. O Bin Laden estava do lado de uma base dos Estados Unidos. Num dia que a gente nunca imaginou, o exército estadunidense invade, um grupo de elite do exército dos Estados Unidos invade a mansão. Bin Laden, isso é relatos dos Estados Unidos. Bin Laden pega uma metralhadora, se esconde atrás das suas mulheres, ele tinha várias mulheres ali na mansão, se esconde atrás, faz ali um paredão, e o exército americano consegue alvejá-lo, mata Osama Bin Laden. Pega o corpo de Bin Laden, presta atenção nessa minha análise, como ela é diferente. Vocês lembram do Saddam Hussein? O que ele foi? Achado no buraco, julgado, enforcado, filmado e colocado nas redes sociais. Todo mundo viu a morte de Saddam Hussein, que era muçulmano. O Bin Laden, em nenhum momento você viu o corpo. Ele foi morto, aí falas dos Estados Unidos, o seu corpo foi embalado num pano branco, embalou, seguindo as tradições muçulmanas, o corpo foi lavado, embrulhado num pano branco, e o seu corpo foi levado por um helicóptero até o mar e jogado ao mar. Jogado ao mar num lugar que ninguém sabe onde é. Qual foi a justificativa dos Estados Unidos? Qual foi? Que o Osama não poderia ter sido enterrado, porque o lugar onde ele seria enterrado seria um lugar de peregrinação. Né? Ele poderia virar ali uma espécie, entre aspas, uma espécie de um santo, de alguém que as pessoas vão até lá rezar pela alma dele. Aí os Estados Unidos mata, não perdoa e joga seu corpo ao mar. Né? Não julgaram Bin Laden e depois, né, uma condenação extrema aí a morte de Bin Laden. Já mataram o Bin Laden ali na mansão no Paquistão. E se dá o fim à maior caçada dos Estados Unidos. Bin Laden morre. Bin Laden é morto pelo exército dos Estados Unidos. Tá, Jean, você me falou que o Afeganistão estava no eixo. Então aqui termina a história dos Estados Unidos no Afeganistão. Por quê? Olha aqui, matou Bin Laden, só que não. Vai permanecer muito mais tempo dentro do país. Por isso que eu falei para você assistir essa aula aqui, que vai ficar depois tudo muito claro. Ela se conecta tudo isso que eu tô falando para vocês. Aí chegou aqui, Iraque, matou Saddam Hussein, levou a liberdade, dominou as riquezas do Iraque. Calma, o exército estadunidense ainda está presente no Iraque. E Joe Biden conversou com o primeiro-ministro do Iraque, já organizando uma retirada do exército americano do Iraque. Gente, então nós tivemos problema no Afeganistão e possivelmente vamos ter problemas no Iraque com a retirada total do exército. O Obama tirou um pouco, o Trump já tirou mais um pouco, e o pouco que resta ali de soldados
vai ser totalmente retirado por Joe Biden, possivelmente no começo do ano que vem. Mais um colapso, com certeza, a um país. Tá, não tem mais inimigo dentro dessa doutrina Bush, só 2 países faziam parte do eixo, só que não. Existia mais 2 países que fazem parte do eixo, que foi mencionado indiretamente pelo George Walker Bush. A Coreia do Norte e o Irã. Ah, Jean, os Estados Unidos invadiu a Coreia do Norte? Não, não invadiu. Mas por que, Jean, os Estados Unidos não invadiu a Coreia do Norte? Já que fazia parte do eixo, já que é uma ditadura, já que cerceia os direitos, os Estados Unidos não falavam dessa tal liberdade que ele tem que levar para o mundo? Por que não levou a liberdade para a Coreia do Norte? Primeiro, a Coreia do Norte não tem tanta riqueza assim, aliás, não tem essas riquezas que o Iraque tinha. A Coreia do Norte não foi responsável diretamente, né, não participou do 11 de setembro, como o Afeganistão, como a Al-Qaeda, como o Talibã. Mas a Coreia do Norte, todo momento, fala que um dos grandes inimigos dele é os Estados Unidos. E é o Japão, que é aliado dos Estados Unidos. Tá? Então, tem muitas justificativas também para a invasão da Coreia do Norte. Mas calma, uma coisa é invadir o Iraque, destruído, já. Outra coisa é invadir a Coreia do Norte com armamento nuclear. Uma coisa é invadir a Coreia do Norte com a China apoiando. Então, em relação à Coreia do Norte, o que foi feito? Embargos econômicos. Então, dificultou a economia da Coreia do Norte. Em nenhum momento os Estados Unidos falou, ah, não, vamos invadir aí, vamos invadir, vamos acabar com tudo. Por quê? A Coreia do Norte tem um exército fortíssimo. A Coreia do Norte tem armamentos nucleares. Toda hora, o que o Kim Jong-un faz? Vamos fazer um treinamento aí de míssil, joga um míssil em direção ao Japão, faz um treinamento militar na fronteira com a Coreia do Sul. Aí os Estados Unidos falam, cara, Coreia do Norte, o que você precisa para parar a treta? Você tá vendo? Então os Estados Unidos, ele se posicionou de uma forma com uns e com outros que estava dentro desse eixo do mal de forma diferente. Até depois do Barack Obama, já com Donald Trump, era muito mais no diálogo, muito mais no diálogo. Aí, fora, cara, que você tem a China aqui sempre, né, dando apoio para a Coreia do Norte. O Irã também foi colocado aqui no eixo. Isso mesmo. O Irã, inimigo dos Estados Unidos desde a Revolução Iraniana, como Shah Reza Pahlavi foi retirado do poder pelos líderes muçulmanos, com apoio da União Soviética. Irã é inimigo mortal dos Estados Unidos. E foi colocado aqui também. Mas, porém, entretanto, os Estados Unidos não invadiu o Irã porque a Rússia e a China tomou um partido muito claro em detrimento ao Irã. E o Irã bate na tecla. O Irã em nenhum momento abana o rabo para os Estados Unidos. Não. O Irã, todo momento, faz um movimento do quê? De enriquecimento do urânio. Então ele faz o seguinte, olha, eu estou enriquecendo urânio, mas calma, é para geração de energia. Calma, eu não vou fazer uma bomba nuclear. Aí os Estados Unidos vai lá, a ONU, né, que é um braço dos Estados Unidos aí, vai até o Irã. Eles não estão produzindo bombas atômicas, mas eles já podem ter tecnologia para produzir uma daqui a uns anos. Então, o enriquecimento do urânio, que é uma tecnologia não dominada por muitos, é como se fosse aí a moeda de troca do Irã. E o Irã sofre embargo estadunidense, tá? Os Estados Unidos, com esses países que ele não pode invadir, ele cria barreiras econômicas.
Coreia do Norte a mesma coisa e o Irã a mesma coisa. Beleza, pessoal? Tamo junto! Pra cima deles! É Gabarita Gel! Show de bola!